Graça e paz, amados. Vamos falar um pouco hoje sobre as indulgências, aquilo que foi de fato um grande problema para a Igreja Católica no período da Reforma, o que são as indulgências, como ela foi vista naquele período e como que isso incomodou grandemente a vida de Lutero para chegar aonde chegou. Então vamos falar um pouco sobre a venda de indulgência. O que seriam as indulgências? Acreditava-se que Cristo e os santos eles tinham alcançado tanto mérito durante suas vidas terrenas que o excedente estava guardado no tesouro celestial do mérito. Na ideia, na teologia católica, existe um tesouro celestial do mérito, e aonde esses excedentes de méritos alcançados ficavam ali à disposição para que o Papa pudesse sacar e utilizar esses méritos a serviço dos fiéis vivos. No século XIII, ou melhor, no século XV, Clemente VI declarou a venda de indulgência como um dogma. As indulgências, elas acabaram se tornando uma fonte de lucro fácil para uma igreja que naquele período da Idade Média vivia do seu luxo e não media esforços para se enriquecer cada vez mais. No início da indulgência, exigia-se ainda um arrependimento por parte daquele que adquiria a indulgência. Com o passar do tempo, já não era mais exigido o arrependimento. Bastava alguém ter uma quantidade de dinheiro suficiente para comprar a indulgência, ou seja, comprar o perdão, e aí poderia adquirir até mesmo um lugar garantido no céu. Essa prática acabou aumentando cada vez mais quando então o Papa Sisto XIV anunciou que a compra de indulgências poderia diminuir o tempo de um pecador no purgatório, o lugar de punição onde, segundo a doutrina católica, os mortos expiam seus pecados. É importante deixar claro que o purgatório é uma doutrina católica, não é uma doutrina que se encontra na Bíblia Sagrada. Então o dinheiro que era usado ali para comprar essas indulgências, para comprar o perdão dessas pessoas que estavam nesse suposto purgatório, passando por um estado de purificação através do sofrimento, o que também é uma doutrina completamente contrária à graça de Deus pregada pelos apóstolos, né, e pelo próprio Senhor Jesus, conforme veremos a seguir. Esse dinheiro, então, eles eram utilizados para enriquecer cada vez mais a igreja. As indulgências acabaram ganhando assim mais fama ou mais popularidade quando deu-se início às cruzadas, e para chamar ou incentivar as pessoas a irem para as cruzadas, lutarem contra os infiéis, contra os inimigos da fé católica, foi oferecido então pelo Papa indulgências plenárias. O que são as indulgências plenárias? Quem lutasse e matasse inimigos da fé católica, seja no combate na Terra Santa, protegendo Jerusalém contra ali os mouros, né? Ou contra os hereges valdenses e
albigenses, como também aconteceu na história da igreja, esses que lutavam nessas cruzadas acabavam então adquirindo essas indulgências plenárias. E o que seria essa indulgência plenária? Quem ganhava essa indulgência plenária ganhava-se então um perdão das penas temporais. Ou seja, o indivíduo estava perdoado não apenas dos pecados cometidos, mas também de qualquer um pecado que esse indivíduo viesse cometer no futuro. Ora, que coisa, né, interessante. Então, quem comprava essa indulgência podia viver uma vida dissoluta, sem nenhuma preocupação, uma vez que o seu pecado já estava perdoado totalmente. Também aconteceu o chamado simonia. O que é a simonia? A simonia é a compra ou venda de coisas espirituais, como as indulgências, sacramentos, ou as coisas temporais ligadas às espirituais, com benefício eclesiástico. A etimologia da palavra simonia, ela tem origem com Simão Mago. Os irmãos vão lembrar desse episódio, quando Simão vê ali que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo, então ele oferece também dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 e 19. Então, esse Simão procurou comprar de Pedro o poder de transmitir pela imposição de mãos o Espírito Santo e de efetuar milagres. Mas qual foi a resposta de Pedro? Lembrando que Pedro, na concepção católica, foi o primeiro Papa. Então, qual foi a resposta de Pedro ao receber essa proposta por parte de Simão? Pedro disse o seguinte: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8, versículo 20. Todavia, no contexto da Reforma Protestante, existiu um jovem príncipe chamado Alberto de Brandeburgo, e esse jovem príncipe, ele tinha o bispado, ele era bispo, e ele também tinha uma outra função, que era de administrador da diocese de Alberstadt. Era um jovem de 23 anos. Só que, não satisfeito com os cargos que já possuía tão jovem, ele decidiu comprar um terceiro cargo, o cargo de arcebispo, o que lhe era proibido pela lei canônica, ou seja, pela lei canônica ele não poderia adquirir esse terceiro cargo. Como que ele então consegue isso? Ele decidiu oferecer ao Papa Leão X, que é o Papa na época de Lutero, uma quantia em dinheiro para comprar mais essa função, mais esse cargo. E o que seria esperado então do Papa em resposta a esse suborno oferecido por Alberto? Bom, se o Papa tivesse de fato seguido o exemplo de Pedro, que foi, na concepção católica, o primeiro Papa, teria recusado tal oferta e repreendido severamente o jovem. No entanto, não foi o que aconteceu. O Papa acabou aceitando, e para adquirir esse cargo,
Alberto precisava de uma grande soma de dinheiro para ser repassado para o Papa Leão X. Mas qual que era o problema? Como adquirir essa quantidade de dinheiro? Bom, não foi muito difícil de resolver. Ele recebeu o direito de coletar dinheiro através da venda de indulgências ali na sua área, no seu principado. E ele recebeu então essa autorização pela bula papal, o jubileu da Igreja de São Pedro. O objetivo do Papa era arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, da famosa Basílica de São Pedro. E para conseguir esse dinheiro, ele teve que pegar dinheiro com a casa bancária da época. E ele vendia então as indulgências para pagar o dinheiro que ele havia pego com a casa bancária e também para pagar o Papa. Por quê? Porque ele teve que adiantar um valor ao Papa, no valor de 25% do que foi combinado. Então ele vendia essa indulgência, metade ia para pagar a conta bancária e a outra metade ia para o Papa, para os cofres, para a construção da igreja da Basílica de São Pedro. Bom, se nós formos para o que diz a Bíblia Sagrada, nós vamos ler assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Lembrem-se da doutrina do purgatório, que não passa de uma invenção, com o objetivo de arrecadar dinheiro. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro, aquele que na concepção católica seria o primeiro Papa, está advertindo quanto a igreja do perigo do surgimento dos falsos mestres que iriam, por ganância, criar doutrinas heréticas com o intuito de arrecadar dinheiro. Essas práticas que nós acabamos de citar era muito comum naqueles dias. O que vai acontecer? Para Alberto vender as suas indulgências e arrecadar o dinheiro para comprar o tão esperado, para pagar pelo tão esperado cargo, ele precisava contratar um vendedor de indulgência. E é exatamente aqui que entra o famoso Tetzel, o melhor vendedor de indulgência daqueles dias. E Tetzel é exatamente aquele que vai estar no embate com Lutero. A Igreja Romana medieval, e até mesmo em tempos posteriores, elas viviam de ornamentadas, luxuosas,
com abundância de riqueza, ouro para todo lado, enquanto o povo morria de fome. Isso no contexto da Alemanha, em que naqueles dias a média de vida era de 20 a 25 anos. A expectativa de vida não passava muito disso. Imagina, você tem uma população sofrendo por pobreza e você tem uma igreja que deveria estar preocupada em ajudar, explorava ainda mais essa população. Construir a Basílica de São Pedro parecia ser muito mais importante do que socorrer um pobre necessitado. E isso não ia entrar na cabeça do Lutero. Isso iria incomodar Lutero. A pregação que Tétio usava para arrecadar o dinheiro, ele dizia o seguinte: no momento em que o dinheiro entra na caixa, a alma sai do purgatório. E que uma indulgência papal poderia absolver o homem, mesmo que tivesse violado a mãe de Deus. Olha o absurdo que esse camarada pregava para convencer as pessoas a contribuir a comprar indulgências. A respeito desse purgatório que foi usado para negociar com as almas, tanto aquelas que já estavam no suposto purgatório sofrendo, quanto aquelas que estavam em vida e que precisavam de um perdão, e uma vez comprando essas indulgências, poderiam ficar livres do pecado até futuro. Isso era um bom negócio, se de fato fosse verdade. A doutrina do purgatório. O que é o purgatório? Bom, até o século XII, só existia dois caminhos para as pessoas na concepção teológica. Era o destino às glórias, é o conforto no céu, ou ao tormento eterno, mantido nas profundezas do inferno. Existia somente esses dois caminhos. Só que na mente de algumas pessoas havia alguma coisa que incomodava. Porque por mais que as pessoas esforçassem para adquirir uma vida santa e a salvação, eles acabavam cometendo pecado, e naquele contexto da Idade Média não era pouco. Então, o que fazer com aqueles que, na concepção da teologia católica, eles não eram infiéis porque eles eram católicos, mas ao mesmo tempo eles morriam cometendo vários pecados? Como que eles iam para o céu desse jeito? Teria que ter uma outra solução. E eles criaram então a ideia de um purgatório aonde essas pessoas ficariam ali um tempo para purificar dos seus pecados. Bom, o professor Felipe Aquino, professor de história, católico fervoroso, ele afirmou assim, num dos seus escritos: desde os primórdios, a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, acredita na purificação das almas após a morte e chama esse estado não lugar de purgatório. Bom, ele está dizendo aqui, afirmando que desde os primórdios a Igreja sempre acreditou nessa realidade.
E o que o catecismo católico fala a respeito desse purgatório? Bom, abre aspas. Aquele que morreram na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Fecha aspas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando nós vamos para o texto bíblico, nós vamos encontrar em Romanos 3:24 que a justificação, o que é a justificação? É a declaração de que aquela pessoa é justa. E se ela é justa, ela não tem de ser punida porque ela já é justa. Está livre de condenação. Romanos 3:24 diz que a justificação é um dom gratuito de Deus. Tito, capítulo 3:7, diz que a justificação é através da graça de Deus. Ora, se é graça, não é obras. Se é graça, não podemos pensar que um dinheiro compre essa justificação. Romanos 3:28, 5:1 e Gálatas, capítulo 3:24, confirmam que a justificação é pela fé. Aliás, doutrina afirmada por Lutero e que foi uma das bases da Reforma Protestante. Romanos 5:9, a justificação é pelo sangue de Jesus, pela fé no sangue de Jesus. 1 Coríntios 6:11, a justificação é pelo nome de Jesus. Apocalipse 7:14, nos encontramos assim: E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ora, se nós formos olhar ainda no Apocalipse, nós vamos encontrar bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22. Então, é o sangue de Jesus que purifica o homem, não é o purgatório. A criação do purgatório vai diminuir ou vai tornar ineficaz o sacrifício de Cristo. É exatamente isso que acontece. Afirma-se que as almas do purgatório estão certas da sua salvação eterna. E isso lhes dá grande paz e alegria. Sabe-se lá como. Falando sobre isso, disse o Papa João Paulo II. Abre aspas. Mesmo que a alma tenha de sujeitar-se, naquela passagem para o céu, à purificação das últimas escórias mediante o purgatório, ela já está cheia de luz, de certeza, de alegria, porque sabe que pertence para sempre ao seu Deus. O catecismo ensina que a Igreja chama de purgatório essa purificação final dos eleitos. Purificação esta que é totalmente diversa da punição dos condenados. Afirma ainda a Igreja Católica aqui na própria afirmação do professor Felipe Aquino, que a Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, principalmente nos concílios de Florença. O concílio de Florença está ali entre o ano 1438 e 1445 e no concílio de Trento, 1445, 1563. Foi justamente nesses concílios que foi, então, formulada essa doutrina de forma dogmática. Então, primeiro, ele diz que sempre foi desde os primórdios defendida essa crença. Mas, no entanto, nenhum papa anterior teve coragem de torná-la um dogma católico.
o que é estranho. Bom, afirma-se que o sofrimento purificador do purgatório é diferente daquele do inferno. Segundo eles, esse ensinamento se baseia também sobre a prática da oração pelos defuntos, ou oração pelos mortos, que já fala a Escritura Sagrada. E aqui ele vai citar a parte da Escritura Sagrada onde fundamenta-se a oração pelos mortos. Fazendo aqui uma observação que os evangélicos não oram pelos mortos. E a passagem que ele vai citar aqui para fundamentar biblicamente essa doutrina de orar pelos mortos é 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, quando Judas Macabeus mandou oferecer esse sacrifício expiatório em prol dos mortos que haviam sido mortos na guerra, para a purificação do seu pecado. Bom, somente esse texto foi citado. Qual que é o problema? Essa é uma escritura chamada pelos próprios católicos de deuterocanônicos. Deuterocanônica. Por quê? Porque ela foi introduzida ou foi determinada ou aceita como parte do cano sagrado exatamente no Concílio de Trento. Até então, lia-se alguns livros que estavam na Bíblia, que eram considerados livros apócrifos como instrução, mas não considerados livros inspirados por N razões que nós não vamos entrar aqui nessa palavra, nessa mensagem, nessa reflexão. Portanto, o único lugar na Bíblia Sagrada católica, ou na Bíblia católica, que vai achar uma aprovação da reza pelos mortos é exatamente num livro que não tem a inspiração. Voltando ao Tetzel, quando ele pregava, ele colocava o seu sermão de uma forma a mexer com o psicológico das pessoas. E ele dizia assim: acaso não ouvis as vozes de vossos parentes mortos e de outra gente berrando e dizendo: tende piedade de mim, pois a mão de Deus me tocou? Ora, então essas pessoas na concepção de Tetzel estavam berrando, gritando para ter misericórdia, mas não diz os católicos que a alma no purgatório está feliz? Estamos a sofrer punições e dores severas, das quais poderias salvar-nos com umas poucas esmolas, bastando que quisesse fazê-lo. Abri vossos ouvidos, pois o pai está a clamar, a chamar o filho, e a mãe a sua filha. Bom, imagina você, naquele contexto, ouvindo uma pregação dessa, imaginando que seu pai que faleceu estava nesse sofrimento, ou que alguém da sua família estivesse nesse sofrimento, e que aquela fosse uma verdade incontestável, aliás, era trazida por um Papa infalível. O que você iria fazer? Sem dúvida nenhuma, você iria comprar, mesmo que aquele dinheiro fizesse falta para você naquele contexto de miséria. Mas você ia sacrificar para ajudar o seu parente. Esse era o tipo de pregação que Tetzel fazia. E é exatamente nesse contexto que Lutero vai se apresentar. A confissão de multidões era feita às pressas.
pois o interesse deles não era com o arrependimento, com a salvação das pessoas, era arrecadar o dinheiro. Bom, o interesse em dinheiro em lugar da salvação parece estar muito presente hoje, principalmente no contexto neopentecostal. Lutero, ao deparar com essa situação, ele fica estarrecido. Quando ele começa a perceber que as pessoas voltavam para casa, acreditando que não precisava de arrepender nem de mudar de vida, porque agora já possuía um bilhete que garantia a sua entrada no céu, ele ficava imaginando como que Deus, que ama tanto o dinheiro, como que Deus ama tanto o dinheiro a esse ponto de abandonar as almas no purgatório pelo não pagamento de alguma quantia. Ao mesmo tempo, ele pensava, se o Papa pode, através de uma indulgência, liberar essas almas do purgatório, e faz isso por dinheiro, por que não fazer por amor a essas almas? Isso não entrava na cabeça de Lutero. Quem não assistiu o filme Lutero, eu aconselho a assistir, que vale a pena. Então Lutero decidiu escrever aos bispos e denunciar aquele comércio terrível da fé. Aliás, Lutero era um monge, era um católico fervoroso ali, e ele não queria, ele queria resolver essa questão e salvar até mesmo a imagem da sua igreja. Qual que foi o problema? Ele não obteve resposta nem ajuda dos seus superiores. Foi então que Lutero afixou as suas 95 teses, contra principalmente as indulgências, na porta da Catedral de Wittenberg, exatamente em 31 de outubro de 1517. Por isso que esse mês é o mês que nós comemoramos a Reforma Protestante. Bom, Lutero não escreveu as suas teses contra o Papa. Aliás, ele até imaginava que o Papa estava alheio e não sabia do que as pessoas estavam fazendo, que eram pessoas corruptas e que estavam fazendo isso sem o conhecimento do Papa. E ele faz a sua reclamação, denuncia, né, o comércio escandaloso de Técio, mas ele não imaginava que por trás desse comércio estava quem? Justamente o Papa Leão X. O Papa que tinha negociado com Alberto. Também ele desconhecia a respeito desse suborno que Alberto havia feito com o Papa. E muito menos sabia que Técio estava trabalhando exatamente a serviço desse Alberto e com a autorização do Papa. Olha que situação complicada, né? Era esse contexto da Reforma Protestante. Então, o que fazer? Sendo uma pessoa fiel a Deus, o que fazer? Lutero, então, começou a declarar que o pecador arrependido pode ser perdoado sem carta de indulgência. E dizia que o pecador não arrependido jamais será perdoado, ainda que munido daquelas cartas. Estava Lutero ensinando alguma coisa errada ou contrária às Escrituras? Não. O doutor em teologia estava muito certo e muito bem. Lutero incitava os cristãos a dar dinheiro aos pobres, em vez de empregá-lo na compra de indulgências. Assim nós percebemos algumas pessoas hoje em dia até fazendo isso, né? Porque
algumas igrejas estão tão escandalosas com relação ao dinheiro que alguns estão até incentivando as pessoas a ajudar os pobres. Vale ressaltar que não são todas as igrejas e nem toda a liderança que entra por esse caminho da avareza. As teses de Lutero incomodou ali muito a igreja naquele período. E o resultado não podia ser outro: a fogueira. Bom, ameaça a fogueira para qualquer pessoa que pretendesse se opor à venda de indulgência. E depois até foram colocado que as decisões dos papas estão acima das escrituras. E por fim, né, a maldição ou a excomunhão que coube a Lutero. O Papa se colocava a favor de Técio. Lutero tentou um diálogo com o cardeal Caetano, mas o que ele encontrou? Em vez de um diálogo para tentar explicar a sua posição teológica e tentar resolver isso no campo das ideias, ele encontrou ali alguém que não estava disposto nem um pouco ao debate. Caetano só queria uma coisa: que Lutero se submetesse totalmente ao Papa. Lutero tinha que, a única coisa que Lutero tinha que fazer era retratar dos seus escritos daquilo que ele havia dito. Só que Lutero não podia se retratar, a não ser que fosse convencido mediante argumentos consistentes. Mas não encontrou diálogo bíblico ou teológico. Lutero então foi considerado um herege e escapou da fogueira porque o príncipe da Saxônia, Frederico, acabou ajudando na sua fuga e escondendo Lutero, aonde ele ficou escondido no castelo, onde fez a tradução da Bíblia para o alemão e aonde também compôs, né, aquele famoso louvor Castelo Forte. Vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Jerônimo, quando ele traduz a Bíblia para o latim, ficou conhecido como a Vulgata Latina. Qual foi a intenção de Jerônimo? Você tinha do lado oriental uma parte da igreja de fala grega e que entendia perfeitamente o que estava sendo dito. Mas, no lado ocidental, a língua mais falada era o latim. E para colocar a Bíblia à disposição dos leigos, então a Bíblia foi traduzida para o latim. Veja que essa preocupação em trazer a Bíblia, a palavra de Deus, para as pessoas leigas, é exatamente o contrário do que a igreja medieval pregava e ensinava. Porque a igreja medieval proibiu o acesso à leitura da Bíblia. Os pais da igreja, de forma unânime, acreditavam que as Sagradas Escrituras deveria ser lida pelo povo comum e que a ignorância bíblica era um grande mal. Um dos pais da igreja, chamado Crisóstomo, ele considerava a ignorância das Escrituras como a causa das heresias.
Jerônimo, São Jerônimo, né, para os católicos, ali do ano 347, 420, costumava dizer que a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. E o apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo dizia? 1 Coríntios 14, 19, ele dizia: na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Bom, quando a gente percebe uma igreja dos apóstolos e a igreja dos pais da igreja preocupada em colocar a Bíblia à disposição do povo, a gente percebe uma igreja católica medieval completamente diferente. E é aqui que, às vezes, nós encontramos uma diferença, enquanto os católicos afirmam ser a igreja católica, a igreja fundada pelo Senhor Jesus, nós acreditamos, e eu aqui, principalmente eu, acredito que, teologicamente, a Igreja Católica ela passa a existir com o tempo, ela não existe com os apóstolos de Cristo, ela passa a existir com o tempo. Até mesmo porque as doutrinas ensinadas pela Igreja medieval e pela Igreja Católica são doutrinas completamente estranhas aos apóstolos de Jesus e ao que Jesus ensinou. A Sagrada Escritura tinha que, na verdade, para a igreja medieval permanecer em segredo. Por quê? Porque assim eles poderiam dominar as pessoas. Eles poderiam escravizar as massas. Quando se tentaram traduzir a Bíblia para uma língua comum, no vernáculo, nós vemos assim, os valdenses, por exemplo, fez uma tradução para o francês, e isso causou uma situação difícil para eles, porque o Papa não gostou nada da situação. E o que foi dito a eles: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, que nenhum homem simples, inculto, se atreva a se ocupar com a sublimidade da Escritura ou pregá-la. Olha aqui que situação complicada. É assim que o Papa, na Idade Média, se portava com relação às Escrituras sagradas em relação ao povo simples, completamente na contramão da igreja dos primeiros séculos. A resposta dos valdenses não poderia ser diferente. E eles disseram o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aliás, foi exatamente assim que a Igreja Apostólica respondia àqueles que tentavam calá-la, para que não pregasse em nome do Senhor Jesus. Ao afirmar que eles não obedeceriam ao mandato, à ordem do Papa, o resultado não poderia ser outro: foram excomungados. E ao serem excomungados e perseguidos, eles sofreram grandemente naquele período. Mas o que eles defendiam? O que eles defendiam? Eles defendiam, primeiro, eles negavam a autoridade do clero. Isso era um absurdo, inaceitável para uma igreja que tinha o poder, a dominação nas mãos. Negavam a crença no purgatório.
e negavam o culto aos santos. Veja bem, eles estão negando essas crenças exatamente no período em que elas estão sendo definidas como um dogma. Depois também houve a perseguição dos cátaros. O catarismo foi uma heresia medieval, e essa heresia medieval ela cresceu muito naquele período. Eles ensinavam que a natureza, a matéria é má, e que o Deus que criou essa matéria era um Deus mau, ou o próprio Satanás. Uma coisa completamente absurda, ensinada, uma heresia mesmo. Nesse sentido, os católicos estavam corretos. Era uma heresia que tinha que ser combatida. Mas combatida a que preço? E por qual caminho? Bom, o caminho usado naqueles dias era o caminho da Inquisição. E não foi diferente com esses. Bom, enquanto a igreja antiga valorizava a leitura da Bíblia pelo povo comum, o Papa considerava as pessoas simples como alguém indigna de ter acesso às Escrituras. E dizia claramente: proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento. Tais homens devem ser perseguidos e caçados. Bom, essa era a posição de uma igreja que perseguia as pessoas por possuírem a Bíblia Sagrada. Um outro a traduzir a Bíblia para a língua comum foi na Inglaterra, foi John Wycliffe. E ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o inglês, que posteriormente foi do inglês que a Bíblia vai ali se difundir para o mundo todo. O magistério da igreja ficou revoltado com essa tradução de John Wycliffe. Seria por quê? Porque essa tradução não era uma boa tradução? Ou porque a igreja era contra a Bíblia na língua do povo? Claro, é porque era contra a Bíblia na língua do povo. Foi promulgado que John Wycliffe deveria ser preso e ser queimado como herege. E por pouco ele não experimentou isso. Mas os seus amigos o livraram dessa sentença. Mas depois da sua morte, no Concílio de Constança, em 1415, ele foi condenado como herege. Olha que coisa! O camarada foi condenado como herege depois de morto. E depois de morto foi tirado os seus ossos e queimado. Que coisa absurda. Bom, historicamente a gente percebe que a Igreja Católica relutou para colocar a Bíblia na mão do povo. Até não muitos anos atrás se ouvia que quem lia a Bíblia ficava doido. Não havia muito incentivo, né, para a leitura bíblica. Bom, isso começou a mudar com relação à posição católica com o Papa Pio XII. O Papa Pio XII, a partir do ano 1942, ele começa a dar uma abertura
para o estudo da Bíblia e pedindo para que se fizesse novas traduções que fossem as mais exatas para colocar à disposição dos fiéis. Então, você tinha de um lado nesse período os papas mais tradicionais, que era contra isso, e você tinha os papas mais modernos, que recomendava a leitura das Escrituras. Os papas anteriores, tradicionais, eram contra, e os papas posteriores, mais modernos, recomendava as Escrituras. Inclusive, Bento XV, do século XX, disse o seguinte na encíclica Spiritus Pactus: pelo que nos toca, veneráveis irmãos, a imitação de São Jerônimo, jamais deixemos de exortar a todos os fiéis cristãos a que leiam todos os dias, principalmente os santos evangelhos do nosso Senhor, e Atos, e as epístolas dos apóstolos, tratando de convertê-los em seiva do seu espírito e em sangue em suas veias. Que frase bela de um papa. Olha que coisa. Mas não era isso que a igreja primitiva dizia, que os pais da igreja diziam? Não era exatamente isso que os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores propuseram e foram perseguidos e foram condenados como hereges e perseguidos por lutarem pela liberdade de consciência e pelo acesso à Bíblia Sagrada? Mas hoje, graças aí eu posso dizer, à Reforma Protestante, tanto católicos como evangélicos, como qualquer outra pessoa, tem hoje uma Bíblia à disposição, com liberdade para examiná-las, fora nos países onde o cristianismo é perseguido. Então aqui eu encerro essa fala ou essa reflexão sobre a questão das indulgências. E até termino aqui indicando, se alguém quiser saber mais coisas, com mais detalhes sobre essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, basta vocês entrarem no Google e procurar Lucas Banzoli, um historiador evangélico, apologeta, e que tem feito um bom trabalho nesse sentido e tem colocado muitas informações históricas à disposição de quem quer que seja e que deseja conhecer um pouco mais da história da igreja. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.